Segundo domingo do tempo comum, ano C. Leitura para 19 de janeiro de 2025 com o tema: Fazei tudo o que ele vos disser. Irmãos e irmãs, ajudem com que estas leituras e estas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. Vão compartilhando e vão se inscrevendo no canal. A primeira leitura de Isaías, capítulo 62, versículo de 1 a 5. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não terei repouso, enquanto a sua justiça não despontar como a aurora, e a sua salvação não resplandecer como facho ardente. Os povos hão de ver a tua justiça, e todos os reis a tua glória. Tal como o jovem desposa uma virgem, o teu construtor te desposará. E como a esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus, Jerusalém. Irmãos e irmãs, Jerusalém, a grande cidade destruída e abandonada, será abraçada por Deus, será reerguida e será desposada. A nossa missão é abraçar as comunidades como um casamento para ajudar a vencer as dores e as dificuldades, para superar o abandono, a miséria e a fome. Precisamos ser revelação da acolhida, do perdão e da comunhão, que vence o egoísmo e a negação dos planos de amor. Não podemos nos tornar servos de poderes que nos afastam de Deus e que queiram tirar de nossas vidas os dons que Deus nos dá através do seu Espírito. Na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 11. Irmãos, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A um, o Espírito dá a mensagem da sabedoria, a outro da ciência. O mesmo Espírito dá um o dom da fé e a outro o poder da cura. A outro o de fazer milagre, a outro do anúncio. A outro o do discernimento dos espíritos e a outro de falar diversas línguas. E a outro ainda o dom de as interpretar. Mas um só é o mesmo Espírito que dá os dons a cada um conforme lhe agrada. Irmãos e irmãs, a realização da promessa é para todas as nações, raças e línguas. A promessa de salvação não pode ser trancada pela interpretação de um sumo sacerdote, de um pastor ou de um padre. A promessa de salvação não é propriedade de uma paróquia ou de uma denominação religiosa. A promessa de salvação não deixa ninguém fora do chamado de Deus. O Espírito de Deus derrama os dons sobre todos os filhos e filhas. Ao receber os dons de Deus, nos tornamos revelação da graça, da misericórdia e do resgate de todos que foram despejados da vida de fé. O Senhor quer todos de volta à casa do Pai. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Naquele tempo realizou-se um casamento em Caná da Galileia, e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a mãe disse ao filho Jesus: Filho, eles não têm mais vinho. Jesus disse: Mulher, que temos nós a ver com isso? Ainda não chegou minha hora. Maria não se importou com essas palavras e disse aos servos: Fazei tudo o que ele vos disser. Irmãos e irmãs, estamos em uma festa de casamento. Muitos foram convidados e Jesus e os discípulos e sua mãe também estavam lá. De repente, Maria descobre que estão em agonia profunda, pois acabou o vinho. As bodas de Caná sem vinho é a nossa vida vazia de amor, de poder de Deus.
O vinho é símbolo da vida que Jesus veio trazer pela vivência da justiça, da fraternidade, do amor, da paz. O vinho simboliza a festa de Deus entre nós, a festa da implantação do direito, da justiça e da paz. O vinho simboliza que Deus escutou os clamores de seu povo, que Deus ouviu e resolveu descer a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia entre nós. A falta de vinho revela a chegada do projeto de Deus, que em Jesus vem trazer o amor e a paz, a justiça e a fraternidade. As bodas de Caná sem vinho nos traz a situação do povo, que estava desiludido, abandonado e que sofria várias formas de exploração. Quando falta o vinho da participação e da comunhão, quando falta o vinho da acolhida e da convivência, quando falta o vinho da justiça e da paz, a comunidade passa por várias formas de sofrimento. Sem o vinho, a festa seria um fracasso e uma grande desonra para a família. Maria percebeu a situação de dor, de vergonha, de desonra que a família seria exposta. Precisamos, na nossa missão, ter o olhar de Maria para ajudar as famílias a saírem dessas situações de negação e de rejeição. Precisamos ter a preocupação e o zelo pelo caminhar de nossas comunidades. Mas Maria não fica só na constatação. Maria nos ensina que precisamos ir além da constatação. Ela vai até Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Jesus diz: que tenho eu a ver com isso? Muitos cristãos descobrem o problema, mas recuam e não são capazes de agir. Não tem nada a ver com isso, não é problema meu, que se virem. Maria nos ensina a dar um passo a mais e diz aos servos: fazei o que ele vos disser. Precisamos assumir a condição de servos e fazer tudo o que o Senhor nos ordenar. Precisamos ser servos que realizam os mandamentos. Precisamos ser servos que abraçam os dons dados por Deus para resgatar a vida e a dignidade das comunidades, para resgatar a vida e a dignidade das famílias, para resgatar a vida e a dignidade de todos que foram rejeitados pelo poder de negação dos que rejeitaram a lei de Deus. Para que Jesus agisse, aconteceu a descoberta de Maria. Ela não cruzou os braços, ela orientou os servos a fazer a vontade de Deus. Eles se colocaram prontos a servir e fizeram o que o Senhor ordenou. Para um milagre acontecer, precisa da nossa participação, do nosso envolvimento, do nosso sim. Eis aqui, irmãos e irmãs, a nossa missão. Que a graça, o amor e a paz de Deus esteja com todos. Amém.